Olá pessoal, estamos aqui no Enigmas, um programa onde você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. Gente, Enigmas é isso, trazendo aqui o professor Edson Saita, Kátia, ele está falando de emoções. Por que os relacionamentos não dão certo, Edson? Bom, existem vários fatores, todas, mas né? envolvendo a questão da inteligência emocional. O que muitas vezes nós percebemos? As pessoas têm uma série de expectativas e exigências sobre o próprio parceiro. E muitas vezes não conseguem perceber que tipo de emoções elas têm e o quanto que isso interfere na própria relação, né? O que impacta diretamente na outra pessoa, no seu parceiro ou na sua parceira. E gera um grau de exigência, né? Que a pessoa, às vezes, ela não está ligada ou ela deve se ligar mais? Porque quem exige espera. Sim, tem essa questão das exigências, mas o principal que eu observo é a condição de cada um dos participantes de uma relação, seja uma relação afetivo-sexual, mesmo uma relação entre colegas de trabalho, verificar quais são os pensamentos que muitas vezes as pessoas utilizam para justificar as suas emoções. Porque existe uma tendência da pessoa, por exemplo, quando ela está nervosa com alguém, começar a pensar que a pessoa ela acaba fazendo tudo errado, né? Ela não presta atenção nas coisas que você diz, enfim, uma série de justificativas. Então, aí que entra a questão da inteligência emocional. Quais são os pensamentos e as emoções que estão ali, né, acontecendo de acordo com um determinado evento, e a questão é exatamente conseguir tirar um bom proveito dessas emoções para que a pessoa volte para si mesma e consiga identificar o que gerou esse mal-estar em mim, o que gerou essa raiva. Será que foi uma expectativa que eu tinha em relação a outra pessoa que não foi cumprida? Né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Dentro desse universo de diversas expectativas, e cada um tem uma expectativa diferente da outra, né? É como se tivesse um conflito já pronto para ser detonado. Correto. Então, assim, é praticamente impossível com que você consiga mudar todo o universo e as pessoas à sua volta para se moldarem às suas expectativas. Então, o mais inteligente é fazer o quê? Ver quais são os seus movimentos internos, quais são as suas expectativas e como você pode se adaptar melhor ao ambiente ao seu redor, às pessoas ao seu redor. Como você pode responder melhor aos estímulos externos. Excelente dica. Né? Kátia, também tem aquela coisa, né, pessoal? O outro sempre é um espelho. O que você vê no outro que te incomoda demais é porque você tem. O que você vê no outro que você aprecia demais é também porque você também tem. Então, resumindo, o outro pode ser o anjo que te abraça, mas pode ser o espelho da tua desgraça também. Então, gente, vamos começar a olhar pra gente, porque se a gente não muda, nada muda, né, professor? Verdade. Exatamente. E a taxa de transferência tem que ser positiva mesmo, né? Tem que ser uma interação. É um recurso fantástico, porque os seres humanos têm muitos pontos cegos. Né? Então, existem muitos fatores que as pessoas não têm até mesmo a vontade de querer enxergar. A gente pensa que está enganando as pessoas, mas no fundo está querendo enganar a si mesmo. Auto-engano, né? Exatamente. Então, quando uma pessoa nos incomoda, é um ótimo indicador para identificar alguns desses pontos cegos. Olha só, hein, gente? Grande dica, né? Edson, vamos falar um pouco agora desse neolíder, o novo líder. O que seria um novo líder? Tão falado em coach hoje em dia. O que seria? Bom, de acordo com a proposta da neolíder, não é à toa que escolhemos esse nome, o neolíder é aquela pessoa que, antes de qualquer coisa, é líder de si mesma, ela investe a fundo na autogestão, ela aprofunda seu autoconhecimento, ela consegue identificar quais são os seus principais potenciais, quais são as suas limitações e como ele pode, através de suas próprias ações, de seu exemplo, conseguir inspirar as outras pessoas e influenciá-las de uma maneira positiva, tendo autoridade moral, tendo uma clareza de suas ações, de suas consequências, e busca sempre estimular o desenvolvimento das outras pessoas, ajudando-as a trazer à tona os seus maiores potenciais. Uma gestão bem diferente, bem né? Diferente que você do está líder atual, né, aí, Kátia? com certeza. Muito bom. Exatamente. Assim, o neolíder ele foca em resultados, sem dúvida.
mas ele consegue, através do aprofundamento, do autoconhecimento, que a gente sabe que existe muito esforço, muita autocrítica, através disso ele consegue perceber qual é o seu potencial. O neolíder, ele não precisa ser melhor que as outras pessoas, mas ele trazendo o melhor naquilo que ele faz, ele consegue resultados excelentes. E são técnicas que vocês desenvolvem nos treinamentos ou para esta pessoa que te procura, ou as empresas que procuram? Sim, nós temos diversos cursos que trabalham até com base na inteligência emocional, começando com essa questão da autopercepção, da pessoa começar a perceber, antes de mais nada, a si mesma. Com certeza. Porque nós sabemos que existem muitas distorções cognitivas, né? As distorções de percepção. E se a pessoa não tem condições de perceber a si mesma, que leitura ela faz do mundo ao seu redor? Verdade. Ela acaba distorcendo as informações, distorce as relações, o que as pessoas dizem, os próprios comportamentos, e ela acaba tendo uma gestão centrada dentro da sua visão restrita. Então, a pessoa conseguindo aprofundar seu próprio autoconhecimento, sabendo onde que ela pode acabar se prejudicando e, consequentemente, prejudicando os outros, ela já consegue se prevenir a esses obstáculos e conseguir ter mais, digamos assim, mais espaço mental, ao invés de se defender, buscar o melhor resultado para todos. Olha, que legal. Então, o novo líder, ele é um líder amistoso, né? Pelo que eu entendo, para falar para o nosso público. É um cara bacana, que se relaciona bem com ele e com o mundo. Ele não é aquele líder de enfiar o dedo no nariz da pessoa e falar, você tem de, né? Não, ele não é autoritário, mas ele também não é bonzinho, porque para as pessoas se desenvolverem, muitas vezes elas precisam assumir responsabilidades, precisam identificar pontos, o que nós denominamos até como alguns gargalos no desenvolvimento da pessoa, e muitas vezes isso não é fácil de aceitar. O neolíder, ele se posiciona firmemente quando é necessário, sim. Então, tem muitas pessoas, tem muitos clientes de coaching nossos que, às vezes, a gente até brinca, né? Nós os chamamos muitas vezes de masoquistas, porque tem momentos que a gente precisa ser um pouco duro, claro, né? Para a pessoa conseguir pisar um pouco mais na realidade. E nesse sentido, a gente brinca com eles, poxa, a gente aperta tanto vocês continuam voltando, mas eles adoram isso, porque são pessoas que realmente querem crescer, querem se desenvolver. Edson, o interessante disto também é que muitos líderes têm receios de delegar, né? Então vocês preparam também, porque aquela pessoa que é convicta, que sabe, né, liderar, sem dúvida nenhuma vai saber delegar. Exato. Aí, nesse caso, a gente pode voltar para a situação da inteligência emocional. Quais são as emoções que surgem numa situação em que a pessoa precisa delegar e ela acaba centralizando o trabalho ou as informações? Né? Que tipo de emoção surge nesse tipo de contexto? Então, muitas vezes, a pessoa centralizadora, ela pode ter um medo, um receio de que as coisas não saiam de acordo com o que ela deseja. Quer dizer, ela tem uma necessidade de controle muito forte. Não é insegurança? Tem a ver com insegurança, que tem a ver, talvez, com a emoção de medo. Né? E quais são, antes de mais nada, né? Identificar esse medo. Né? Muitas vezes as pessoas acabam floreando algumas percepções e não reconhecem. Não, eu tenho medo. Primeiro passo. Né? Identificar quais são os pensamentos advindos desse medo. Bom, a pessoa pode pensar, os outros não são capacitados, não possuem a qualificação necessária para fazer esse trabalho. E muitas vezes isso não é verdade. É uma percepção errônea dessa pessoa centralizadora. E ela precisa também identificar como que ela pode influenciar ou escolher uma outra maneira de se comportar utilizando essa emoção para conseguir o resultado que ela precisa. Né? Então, nessa situação de centralização, ela acaba impedindo o desenvolvimento de outras pessoas. Né? O medo, geralmente, são crenças irracionais que a pessoa tem, Edson? Bom, o medo em si é uma emoção e pode ter relação, sim, com algumas crenças irracionais. Correto. Né? Que são, digamos assim, alguns scripts que a pessoa tem e que acabam norteando também o seu comportamento e as suas ações. Sempre que volta naquele estado emocional, é repetitivo. Isso, as crenças irracionais têm relação também com uma emoção, né? Então,
Por exemplo, uma pessoa que pode ter como uma crença irracional. Se eu me comportar, se eu ficar quietinho, eu vou ser bem querido, eu vou ser aceito pelas pessoas. Correto. Né? Então, ela tem já um script que ela gravou no seu cérebro, né, que vai direcionar todos esses comportamentos. E, muitas vezes, ela tem uma exigência embutida aí de ser aceita, de aceitação. Quando isso não acontece, muitas vezes ela tem uma emoção, né, por conta dessa exigência não ter sido satisfeita. Então, é um processo um pouco complexo, mas tem relação, sim, com as crenças irracionais. Olha, o assunto é maravilhoso, mas o nosso programa está no final, né? Já avisaram que está no finalzinho. Gente, mas olha, nós vamos passar aqui o site da Neolider. Se você quiser, entre em contato. Qual o site da Neolider, Edson? É www.neolider.com.br. Deixa a sua mensagem final de um novo líder aí para o pessoal. Bom, eu penso que o principal seja vocês olharem para si mesmos, identificarem quais são os seus potenciais, perceberem, sentirem as emoções e sempre buscar o seu objetivo, prestando atenção no seu foco. Como você pode, percebendo essas emoções, conseguir tirar um melhor proveito dessas situações, identificar quais são as informações que essas emoções dizem sobre vocês mesmos. Pois é, né, Kátia? Então a gente vai ficando por aqui. Aprendemos com fortes emoções. Pois é, sabendo que somos senhores dos nossos destinos e capitão da nossa nave. Até o próximo Enigma. Boa semana.